Estava, por exemplo, também com mais. Por favor, está a assistir? Sabe que eu sou? E lembrando Paz dos Reis, lembrávamos a Camisaria Confiança e a Rua Santa Catarina, santa padroeira das costureirinhas, que foram as intérpretes involuntárias do primeiro filme português. Nesse tempo, a projeção dos filmes era improvisada em barracões. Só mais tarde foi construída esta primeira sala de cinema como edifício próprio, o iLife. Tocava a campainha a advertir o público, trim, 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 e parava quando começava a sessão. Durante a projeção do filme, quando o mal se escondia atrás da porta, havia sempre alguém da plateia que prevenia o bom e gritava: "Não entres, o gajo está atrás da porta." Hoje é este moderno edifício, o Cinema Batalha, construído no lugar do desaparecido iLife. Desaparece. E tu? Bonitas ações. Bonito exemplo. Se isto é vida para uma rapariga séria. Mas o que foi, meu padrinho? Ainda o perguntas? Isto de estarem os dois aqui, sozinhos, como se estivessem a namorar-se. Aqui neste mesmo sítio, meu padrinho, com a sua paciência e a sua muita bondade, temos aprendido muito, eu e o António. Ensinou-nos o respeito que devemos a Deus e o respeito que devemos a nós próprios. Ensinou-nos a sermos sinceros e francos. Disse-nos que os nossos pensamentos deviam correr transparentes ante os olhos de Deus e dos homens como a água das fontes. Ensinou-nos a sermos simples e a confiar-nos no bem. O que nos pode acusar agora, meu padrinho? Nós tivemos aqui no Porto, a partir de 1911, 12, uma coisa que se chamava Invicta Filmes, que funcionava ali na Perlada. Não quer dizer que os filmes da Invicta Filmes sejam grandes filmes, não são. São filmes que, quando muito, estariam ao nível daquilo que em França, na altura, se chamava o filme de arte, que era um filme, que era um pastelão baseado nas grandes obras literárias, com atores de teatro e tal. Mas, em todo caso, a Invicta Filmes teve uma noção quase premonitória daquilo que poderia ser o cinema da filme português enquanto forma de afirmação de Portugal no mundo, que era justamente fazer mais português, ou seja, introduzir um traço característico daquilo que é genuinamente nosso, genuinamente português, justamente para acrescentar qualquer coisa ao mundo. Isso é uma coisa que surgiu aqui no Porto até aos anos 20, existia essa ideia.
Os filmes portugueses são muito vistos, mas não é em Portugal, é fora de Portugal. E não são as longas metragens do Oliveira, não são, também são as curtas. E não quero falar muito de curtas hoje, mas é uma coisa com que eu trabalho há 2 décadas e conheço por dentro a realidade. Não conheço todas as realidades, mas conheço bastante. São esses filmes, têm que viajar muito, não sempre malas aviadas, têm que encontrar o seu público um pouco por todo o mundo. Nos últimos anos houve uma procura imensa daquilo que é a cultura contemporânea portuguesa e do cinema em particular, graças a várias coisas. Graças a um fenómeno de moda com a tradução do Pessoa, graças aos prémios do Saramago, graças aos prémios do Oliveira e graças a outras coisas que eu nem sei falar. Provavelmente vocês até sabem falar melhor que eu, mas há essa procura. E nós percebermos que o nosso lugar no mundo é, como foi desde há muitos séculos, chegarmos onde ninguém acha que se pode chegar, mas nós conseguimos chegar, não com caravelas, mas com filmes. Pode parecer utópico ou muito romântico, mas eu acredito nisso. Em fazer filmes para ninguém. Eu acho que nós primeiro temos que fazer filmes com algo que nos apeteça dizer, contar, que nos identifiquemos, não é? O público é algo que há de haver sempre alguém que tenha afinidade com a tua maneira de contar algo ou de quereres mostrar alguma coisa, sejam 3, 300, 3 mil, 30 mil, 300 mil, as pessoas que quiseres, não é? Agora, e é engraçado porque sei lá, por exemplo, este filme que acabaste de ver meu, Corrente, é um filme que há sítios do planeta onde ninguém ligou nenhum ao filme e o filme neste momento tem já 10 prémios, 7 internacionais em continentes vários e é cómico porque tu vês que há sítios onde a reação do público é absolutamente fora e estás no outro lado do mundo e não estás a contar que ninguém do outro lado do mundo tenha essa afinidade com o teu trabalho. Manuel de Oliveira foi hoje homenageado no Festival de Cinema de Cannes, em França. O realizador de 99 anos recebeu a Palma de Ouro pela incomparável carreira. Très touché por la Palme d'Or que finalement j'ai reçu. E a razão porque estes autores portugueses hoje são muito conhecidos no mundo, e a razão pela qual são de facto grandes embaixadores da cultura portuguesa e de Portugal, e são infinitamente mais conhecidos lá fora do que aqui dentro, onde se diz, é um filme chatíssimo, teve um plano que durava 2 horas. Eu tinha um aluno, que era um aluno particularmente engraçado, porque fazia-se um filme, e depois perguntava, só fulano, o que é que você pensa deste filme? E ele ficava, meditava, estava 2 minutos a meditar e depois dizia, é lento. Bom, passava-se outro filme, mostrava, fulano, o que é que pensa disto? Eu pensava e dizia, olha, este por acaso é mais rápido. A primeira ideia que me vem à
cabeça é que o cinema português, primeiro, está muito pouco publicitado e depois é muito, muito parado, não está minimamente enquadrado nos moldes do resto do que estamos habituados. É um tipo de cinema muito parado, porque a própria ação, o enredo, não sei, para mim não me atrai muito, não é das minhas primeiras escolhas. Mike! Give me a mic! Thank you. How do you do, ladies and gentlemen? This is Orson Welles. I'm speaking for the Mercury Theater, and what follows is supposed to advertise our first motion picture. Citizen Kane is the title, and we hope it can correctly be called a coming attraction. It's certainly coming to this theater, and I think our Mercury actors make it an attraction. I'd like you to meet them. Speaking of attractions, well, the chorus girls are certainly an attraction, but frankly, ladies and gentlemen, we're just showing you the chorus girls for purposes of ballyhoo. It's pretty nice ballyhoo. But here's some of our real Mercury people. This is the first time you've seen most of them on the screen. Hey, give Joe a little light. Thanks. Now smile for the folks, Joe. Smile. E por que você gosta mais desses filmes animados, que a gente diria que sejam esses mais comerciais, e não gosta do cinema mais chamado de autor, como o de Manuel de Oliveira? Penso que tem a ver um bocado com gerações e com hábitos culturais, porque nós estamos habituados a consumir o cinema americano, que tem muita ação, tem um enredo muito empolgante, tem vários personagens e não tem muito a ver com o cinema português. Agent Loki. Good morning, Mr. Hunt. Sorry I barged in on your vacation. Então o cinema americano é o que nos incomoda. O cinema americano está cá em Portugal. Nós que devemos é querer que o cinema português também esteja lá. As of today, both teams are suspended pending a full investigation. Tell me your name. Inês, you're Costello. You play for my father's enemy. He hates them, not me. You're not supposed to sneak around with the opposition's daughter. Will you come with me? Ok. A experiência é que o público português, como era uma nova empresa e era uma nova forma de fazer cinema, o público português fica um bocadinho baralhado, porque o look do filme, a estética, é o look de um filme americano, ou seja, quando as pessoas veem o trailer, a primeira coisa que dizem é isto não é um filme português. Depois tentar convencer os portugueses que é um filme português, porque foi um filme 100% financiado em Portugal, 100% filmado no Porto e em Gaia, a maior parte da equipa é toda portuguesa e fizemos a maior parte das coisas em Portugal, as pessoas não se acreditam que é um filme português porque não tem a estética de um filme português. Bom. Aniki. Tá quieto. Aniki. Bom. Tá quieto. Aniki. Bom. Vamos, são horas de ir para a escola. Aniki. Vovó, vês desastrado? Não tive culpa. Parece que tens o bicho carpinteiro nas mãos. Carlito, valha-me Deus, sempre o mesmo. Oh, que rapaz este. Não tens emenda? Sempre o autor ou o cinema independente a uma procura de alguma coisa que também é menos marginal, menos comercial.
Normalmente, quando as pessoas vão ao cinema, a ideia que todos temos é que vão à procura de alguma coisa diferente daquilo que é a realidade. Não sei se será por aí que a coisa quebra, ou seja, o cinema português normalmente fala sobre a realidade portuguesa, sobre a maneira de ser. Nestes dias tive tempo para pensar se a tradição estará mesmo para acabar, e cheguei à conclusão fundamental que nesta história da canção tradicional é bonito ouvi-la vir de alheia mão, mas mais bonito é vir do próprio coração, se depois tem que resultar no bem comum. Isso não nos pode pôr problema algum, que o coletivo cá em cada um de nós não tem porra, apenas uma voz, e ouvir o bem comum de outra gente que deixa o antropólogo louco de contente, que por nascer das veias da comunidade para nós é música, para eles identidade, e porque vejo que saber gostar de ouvir é diferente de lembrar e produzir. Perguntei ao sangue pela minha tradição e o sangue respondeu-me esta canção. Mais uma coisa polémica. É muito mais grave não saber ler imagens do que não saber ler um livro. Mas esta educação para a imagem é uma coisa que eu acho extraordinária. Como é que nos programas escolares, nomeadamente no secundário, e até no ensino básico, como é que não há programas a este nível? Quer dizer, vivemos num mundo saturado de imagens. Saturado de imagens. Para onde é que a gente olha? Há imagens. E depois somos incapazes de nos relacionar com as imagens. As pessoas não têm as ferramentas necessárias. Como na Alemanha vão à obra, as pessoas vão desde miúdos à obra. As pessoas aprendem a ler, não é? As pessoas não podem, de repente, ter 20 anos, 70 anos, que não peça de teatro, ou ver cinema português, porque não sabem falar sobre isso. Agora, vamos discutir o que é entretenimento, o que é arte. Claro, é muito mais fácil ver um cinema americano em que eu estou cansado dos dias de trabalho e não quero pensar. Agora, se formos ver um cinema de arte, a arte é uma coisa que não é bonita, é uma coisa que é feia, é uma coisa que custa, é uma coisa que se tem que olhar para dentro, é uma coisa que dá luta, é frustração. Não é esta ideia romântica que somos artistas. Quer dizer, Portugal não está a ver essa época de há 5 anos atrás. A história do filme não é bem o que me interessa, mas é uma tentativa de fuga impossível dentro de um homem que tem a mulher dele, a ex-mulher dele morta dentro de um barco e reside ali com ela e tenta fugir com ela para algum lado. A cidade do Porto tem um público de cinema muito difícil no sentido em que tem decrescido dramaticamente nos últimos anos. Aqui o problema é outro, aqui o problema não é a cena portuguesa, o problema são os jornalistas, ou os editores, ou os presidentes de conselhos de administração das empresas que têm jornais, revistas e canais de televisão. Não dão foco cá. Você faz parte de um curso de comunicação e como você percebe a valorização por parte dos estudantes de comunicação sobre o cinema português? Acho que é ridícula. Eu continuo a achar que não há marketing no cinema português, não há informação, não há cultivo de novos públicos, está fechado num circuito, menos agora, mas esteve durante muitos anos fechado num circuito chamado intelectual, ou chamado as pessoas mais intelectuoides do país, e portanto o resto da população, que é a maioria, onde eu eventualmente também não tenho vergonha nenhuma de me incluir, não sei lidar com essa linguagem de pessoas que têm, se calhar, objetivos muito nobres, um know-how técnico fantástico, mas não estão a trabalhar para mim. E portanto nós só temos que perceber, se queremos fazer filmes portugueses
para a grande maioria ou se queremos fazer filmes portugueses para pequenos grupos. E eu acho que nós temos que fazer esse salto, é a minha opinião. Eu acho que se nós tivéssemos um leque de filmes portugueses tão abrangente, provavelmente não estaríamos a passar um filme americano. Isto é demasiado redutor, eu sei disso. Mas há... Em termos de género, há abrangência. Em termos de número, é que não há. Não é? Claro, em termos de género, é difícil decidir um estilo português de fazer filme. Não é? E a nossa prioridade neste momento não está claramente em tentarmos incutir a toda a força que as pessoas vejam o cinema português. Nós estamos ainda na fase de incutir às pessoas a vontade de ver cinema. Ponto. How did it happen? How did what happen? Your accident. Hey. Oh, no. It's okay. Unless you object. No, I'm pro honesty here. I just think, it's up to you. Be my guest. Olive, Uncle Frank didn't really have an accident. What happened was he tried to kill himself. You did?